capítulo 2. O segundo capítulo do nosso livro trata da ordem constitucional do meio ambiente. Tema da maior relevância porque nós sabemos que a principal fonte do direito moderno, o direito positivado, é a Constituição, né? São as constituições dos diversos países, não poderia deixar de ser diferente no caso do direito ambiental. Chama atenção também para um fato muito relevante, que quando houve a primeira Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, no ano 1972, pouquíssimos países tratavam do meio ambiente nas suas constituições. Hoje, 50 anos depois, que em termos de história da humanidade é pouco, né? 50 anos é muito para a vida de uma pessoa, mas para a humanidade é pouca coisa, praticamente todos os países do mundo têm um capítulo dedicado ao meio ambiente. O Brasil, em 1988, na sua Constituição Cidadã, como foi chamada pelo falecido deputado Ulisses Guimarães, o senhor Constituição, nós escrevemos um capítulo próprio, o artigo 225, na nossa Constituição. Então, esse é o centro da proteção ambiental na Constituição brasileira. Mas a chamada ordem constitucional do meio ambiente vai além do artigo 225. Por que que ela vai além do artigo 225? Porque a Constituição como um todo, a gente pode dizer que ela tem uma preocupação com o meio ambiente, né? Se a gente for, por exemplo, ao artigo 20, que é o que trata dos bens de propriedade da União, lá existem vários bens que são bens ambientais. Os rios, o subsolo, o mar territorial, as praias, isso tudo está dentro desse contexto amplo de meio ambiente. Então, o artigo 20 trata de meio ambiente também. Nós temos no artigo 23, artigo 24, que tratam de competências, o 23 que cuida das competências administrativas, competência de implementação das leis, lá, e a chamada competência comum, né, é dado aos estados, à União e aos municípios, e o Distrito Federal, que é essa figura híbrida entre município e estado, eles todos têm a obrigação de combater a poluição e proteger o meio ambiente, né? No artigo 24, que trata das competências legislativas, portanto, competências comuns, ali, competências concorrentes. Ali nas competências concorrentes, que são legislativas, a União tem a capacidade de fixar as normas gerais e os estados legislarão na medida das suas necessidades peculiares e próprias. Isso está tratado também no livro. Claro que nos parágrafos do artigo 24 há toda a estruturação dessas competências eh, legislativas, como elas funcionam, qual deve prevalecer sobre qual, são temas que vocês encontrarão dentro do capítulo com maior riqueza de detalhes. Temos o artigo 30, né, que cuida dos municípios, trata do chamado interesse local, né, que é a capacidade dos municípios legislarem, e nós já sabemos também que nesses interesses locais o meio ambiente está enquadrado dentro disso, há várias decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem aos municípios a capacidade de legislar sobre o meio ambiente nos seus territórios dentro do interesse local. Quando nós vamos para a parte da ordem econômica e social, também ali, né, no artigo 170, sobretudo no inciso 6º, lá está dito, está bem claro, como a ordem econômica deve levar em consideração a preocupação com o meio ambiente. E temos o artigo 225, obviamente, e um fator importante que a gente precisa também observar é que a Constituição, lá no seu contexto geral de normas, ela define vários aspectos do meio ambiente. Então, nós temos um meio ambiente urbano, nós temos um meio ambiente cultural, nós temos o meio ambiente do trabalho e temos esse meio ambiente, vamos dizer, geral, genérico, que é esse que nós falamos todo dia. Então, a ideia de meio ambiente é uma ideia completamente totalizante e a Constituição
ela se preocupou com esses aspectos. Embora não esteja propriamente no capítulo do meio ambiente, mas é importante também a gente lembrar que lá no artigo 231, depois nós vamos ver isso com mais critério, com mais cuidado, no capítulo próprio, sobre as terras indígenas, também ali há uma grande preocupação com o meio ambiente. Então, esse conjunto de normas é aquilo que muitos autores, inclusive a jurisprudência, têm chamado de uma constituição ambiental ou uma constituição ecológica, né? E é assim que nós podemos identificar a Constituição brasileira, né? A Constituição brasileira ela tem uma grande preocupação com a proteção do meio ambiente, sem descuidar da questão do desenvolvimento econômico. Então, do ponto de vista constitucional, a Constituição brasileira é conservacionista, com determinados aspectos, determinados momentos, que ela tem um viés preservacionista. Lembrando que conservacionismo é a utilização sustentável do meio ambiente e preservacionismo é apenas a utilização indireta. Então, essa é a ideia geral que nós temos na nossa Constituição em relação à proteção do meio ambiente. Tá? Muito obrigado.